Fala rapaziada, boa noite. Galera chegando aí com a gente. Eu entrei mais cedo, né? Hoje por volta de 2 horas, falando com vocês aí que ia fazer essa livezinha hoje. O pessoal começando a chegar aqui com a gente. Porque ontem não deu, né? Ontem tava no Maracanã. Aí fica muito corrido, tendo que fazer alguns trabalhos lá e correr para a sala de imprensa para pegar a coletiva. Então fica difícil fazer a resenha. O Aeta ficou incumbido aí de fazer a nossa resenha e foi muito bem aí nessa nossa resenha pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Mas aí hoje eu tô aqui pra gente falar de Fluminense, o pessoal que já tá acostumado, né? Com ponto de vista, que é ponto de vista, cada um tem o seu, né? Cada um, isso aí é. Futebol não tem uma fórmula mágica. Cada um entende de uma forma, cada um vê de uma forma. Às vezes algumas pessoas veem de formas parecidas, outras nem tanto. Mas o problema, uma coisa que a gente tem que frisar, já a gente, para começar, que é o Rodrigo Machado aqui, o nosso amigo da Flu News, é um que tem um pensamento diferente do meu. E aí é o que eu falo sempre, pessoas têm pensamentos diferentes. Uma coisa que a gente tem que frisar e deixar bem claro, na Flu News, pensamentos diferentes vão acontecer, vão surgir a todo momento, desde que seja com respeito. E um detalhe, aqui a gente nunca vai falar só para agradar torcedor, só para agradar quem for, que é jogador, o que seja. Aqui a gente vai falar o que a gente acha. É o que a gente acha. Jogador, treinador, torcedor, gostando ou não. Isso aqui a gente tem essa transparência, a gente tem esse respaldo do pessoal. Foi assim com o Marco, é assim com a Silene. A gente tem essa oportunidade de falar o que a gente pensa. Isso é muito importante, isso é muito legal. E você também. Deixa o que vocês pensam, o que vocês acham e a gente vai respondendo. Valeu? Vou pegando aqui alguns comentários do pessoal que já chegou. O pessoal dando boa noite aqui, ó. O Hubertson Rodrigues, Aristeu Flusão, Fábio Nunes, o Joel de Oliveira, já reclamando do Marcão, assim como o André Barbosa Santos, o Saulo Coutinho. Já deixa aqui, ó. Uma coisa ninguém comenta, é que o Fluminense ganha euros por minuto de João Pedro em campo. Tem aquela bonificação, né, do João Pedro. Então é isso que o nosso amigo Saulo está falando aqui, ó. Luiz Carlos Henrique, que de vez em quando está com a gente aqui, eu acompanho muito alguns comentários dele na nossa resenha. Leomar José, muita tempestade por um jogo que foi bom. Bastou ser mais eficiente no momento de fazer os gols. E aí eu já começo aqui a análise do jogo com esse comentário do Leomar. E aí eu concordo plenamente com o Leomar. O Fluminense pegou um time, um dos melhores times do Brasil. É um elenco que já vem sendo preparado antes mesmo do Diniz. A gente tem jogadores que já atuam junto no Atlético Paranaense já há 2, 3 anos. Esse time que a gente enfrentou hoje é o mesmo time já há um ano praticamente. Eles perderam poucas peças. Perderam, se bobear, o Pablo. Entendeu? A peça de mais destaque do ano passado, daquele título da Sul-Americana. Então a gente está fazendo uma tempestade contra o que a gente perdeu para um dos melhores times do futebol brasileiro. Isso já é falado por todo mundo, que o Atlético hoje joga um dos melhores futebol. Mas qual é o problema? O problema é que o Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo no domingo. E aí o torcedor já imaginava que ia chegar aqui e ia atropelar. Só que, gente, é o que a gente falava. O Atlético Paranaense joga sem responsabilidade nenhuma. Se os caras levam um gol, aquilo não abala em nada. Porque o Atlético não vai cair, não tem como ser campeão e já está na Libertadores. Então não tem a menor diferença para eles se levar um, se levar dois. Ou vocês acham que se o Atlético estivesse jogando o campeonato a Vera, a sério, eles levariam aquele primeiro gol do Flamengo? Isso que a gente tem que destacar. O Atlético veio como franco atirador. Entendeu? O Fluminense fez um gol, estava bem no primeiro tempo, e aí entra o papel do Ganso. O pessoal está criticando o Ganso, aí crítica, é o que eu falo. Você pode discordar da minha opinião, pode ir contra, mas eu tenho essa certeza. O Ganso é um dos melhores jogadores do Fluminense em campo. É só você observar o que ele produz dentro de campo. Ele não está deixando o jogador na cara do gol, não está fazendo gol, que é o que o torcedor vê, porque ele está jogando mais recuado. E aí eu não acho errado, como muita gente fala, ele está fora de posição. Não acho que ele esteja completamente fora de posição. No primeiro tempo o Ganso fez 4 desarmes. Tinha hora ali, se eu não me engano, já era 40 e poucos minutos do primeiro tempo, eu não anotei. Ele estava cobrindo a lateral direita, que o Gilberto subiu para o ataque.
Entendeu? Então a gente chegar aqui e falar agora, o Ganso foi mal, fulano tem que, o João Pedro tem que sair. Isso aí é fácil, porque o time está em má fase não, porque perdeu. Porque o time vinha de 5 jogos invicto. Então é muito fácil eu chegar aqui agora e falar que o Ganso não serve pro Fluminense, que o João Pedro tem que ir pro banco. É fácil. Mas não é. Aí tá bom, aí sai o Ganso, entra quem? Aí igual falaram, a gente joga contra o Flamengo, bota o Yuri como primeiro volante, com o Alan e o Daniel e o Nenê no meio. Pô, beleza, o Flamengo vai, com 5 minutos faz um gol. Detona o Fluminense. Aí o pessoal, o Ganso é sonolento. Futebol, gente, não é só corrida. Se velocidade ganhasse o jogo, o Fluminense ganhava ou empatava, porque o Ione corre o tempo todo. O Ione corre o tempo todo. E aí, uma coisa que ninguém vê. Aí é o que eu falo. Muita gente só fala para agradar torcedor. E aqui não vai ter isso. Ninguém viu que o Muriel falhou no primeiro gol, gente? Eu fiquei imaginando. Eu destaquei isso do Maracanã. Eu do Maracanã vendo. Eu fiquei imaginando se fosse o Agenor no gol do Fluminense, tá? Naquele primeiro gol do Atlético Paranaense. O Muriel totalmente sem noção de espaço. Não tem como um goleiro tomar um gol daquele, do nível do Fluminense. E aí o pessoal pode criticar, porque o Muriel vem pegando muito bem, e aí eu concordo que ele vem pegando muito bem, mas aí é o que eu já venho falando nas resenhas anteriores. O Muriel é um bom goleiro, numa excelente fase. Numa excelente fase. A gente já teve, eu não vou comparar, tá? Já começa, não vou comparar. Mas a gente já teve o Muralha na seleção. Quando o Muralha viveu o seu auge, ele foi para a seleção. Então o Muriel hoje, para mim, o Muriel chegou no teto. Ele está no teto, na excelente fase. Ontem, por exemplo, foi o Muriel do Inter. No segundo gol, na origem do escanteio, dá uma olhada ele catando borboleta. O Nino vem, tromba com o Marcelo Cirino. Aí o Marcelo Cirino consegue dar um toquinho pro meio da área e o Muriel cata borboleta. E aí o pessoal vai vaiar o Ganso. Até então, antes do gol do Atlético Paranaense, o Ganso estava bem. Tava bem, ó. Tá aqui o Overlack, que já participa lá do Mesa Redonda com a gente, tá discordando, ó. Tá achando aqui que o Ganso, ó, nossa chance passa pela saída do Ganso. Com ele não dá, eu discordo, Overlack, eu discordo, tá? Ó, Beatriz Franklin chegando aqui, ó, lá de Serrana, de São Paulo. Então, o que que acontece? É fácil. Aí o goleiro que falhou no primeiro gol, ninguém fala. Por quê? Porque tá agraciado pela torcida. A torcida tá em êxtase com o Muriel. Então ninguém fala do primeiro gol que ele falhou. Que ele falhou no segundo, catando borboleta. Ninguém falha. O Rodrigo tá lembrando aqui, é outro ponto que eu ia tocar. Ó. Nesse mesmo lance, teve a falha do Caio Henrique. Se vocês repararem no primeiro gol, o Ione tem que vir correndo igual um desesperado para pegar o Madison, porque o Caio Henrique tava do lado do Nino. O Frazan sumido, e o Caio Henrique do lado do Nino. Totalmente o sistema defensivo do Fluminense, aos 47 minutos do primeiro tempo. O sistema defensivo do Fluminense totalmente perdido. Totalmente perdido. Aí a culpa é do Ganso? A culpa é do João Pedro? Esse que é o problema. É isso que a gente tem que ver. Botar a culpa em um jogador só, em dois, quando a gente vê um sistema todo falhando. E aí eu igual vejo muita gente aqui, ó, tá falando, o Overlack já falou, o Anderson aqui, ó, deixa eu ver, o Anderson Costa tá falando que o Ganso também não dá, mas é o que eu tô falando. O Ganso é um dos principais jogadores do Fluminense. Quando o Fluminense vai bem, é porque o Ganso cadencia o jogo, dá velocidade na hora que tem que dar, desacelera na hora que tem que desacelerar, que cadencia, entendeu? Então não adianta essa história de tira o Ganso que melhora. A gente queria a saída do Luciano, o Luciano saiu e o nosso ataque piorou. Piorou. Entendeu? A gente queria a saída do Ayrton. Até segurar ali naquele sistema defensivo, piorou nosso sistema defensivo. A gente começou a tomar gol atrás de gol. Entendeu? Então o torcedor do Fluminense, eu não sei, a gente vai tirar o Ganso e vai colocar quem? Será que bota o Messi no lugar do Ganso? Bota o Iniesta no lugar do Ganso? Entendeu? Não dá, gente. E aí, ó, o Anderson, o Cosmo Aureliano, se você discorda, você fala que discorda.
Entendeu? É o que eu tô falando. Opinião, cada um tem a sua. Se eu tenho uma opinião diferente da sua, não é besteira. Muita gente pensa igual. Então é o que eu falo sempre nas resenhas. Se você discorda, beleza, de discordar. Mas a gente tem que manter, tem que ser civilizado. Fluminense, a torcida de Fluminense até onde a gente conhecia, era uma torcida civilizada. E é o que está faltando. É o que está faltando. E aí eu concordo com o André Carlucci. Marcão pisou na bola ontem. Tudo deu errado. Concordo, Marcão foi muito mal nas substituições. Mas aí, gente, a gente tem que analisar o pensamento do treinador. Não é só chegar e falar mal do treinador. Vocês viram a coletiva do Marcão? Ele explicou as alterações. Ele explicou. O Francisco Paulo está falando, sai Ganso e entra Ney. O Ney foi bem contra o Bahia. Razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Tá? Ontem ele foi bem, por exemplo. O Ney entrou e não fez nada. Tentou ir no mano a mano e foi mal em todas. E aí, voltando a falar do Marcão, ele explicou qual era a intenção dele. O Daniel, realmente o Daniel estava, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do time do Fluminense. Só que ontem ele estava muito marcado. O Thiago Nunes, para mim, hoje, para mim é o melhor técnico do futebol brasileiro, é o Thiago Nunes. Ele percebeu que o futebol do Fluminense melhora quando o Daniel tem essa liberdade de sair com a bola. Então o que o Thiago fez? Botou 2 jogadores em cima do Daniel. 2 jogadores, mais ou menos isso. Entendeu? E o Daniel não conseguia desenvolver o seu futebol. O que o Marcão tentou fazer? Tentou puxar o Caio Henrique para o setor para ver se melhorava essa saída de bola. Só que não funcionou. A ideia dele era essa, de melhorar a saída de bola para ela chegar com mais qualidade no ataque. Mas não funcionou. A mesma coisa com a entrada do Wellington Ney. Era ganhar naquele 1-1. Também não funcionou. Entendeu? Então a ideia do Marcão foi perfeita. A execução não foi. Talvez se o Ourinho tivesse entrado bem, se tivesse um lateral um pouco mais qualificado. Só que o Caio Henrique está acostumado a jogar de lateral. O problema todo é isso. O Caio Henrique, a gente sentiu o Caio Henrique perdido ali, batendo cabeça. Entendeu? Batendo cabeça. E aí eu já vejo aqui ó, o Fábio Nunes Cavalcante, eu vi outro aqui, ó, o Anderson Costa, o Matheus Pinho tá achando que a gente perdeu muitos gols. Ontem eu já não acho que a gente teve tantas chances assim, teve uma até com o Ganso mesmo, teve outra, se eu não me engano, com o Ione dividindo com o goleiro. O Dário Serra tá achando que eu assisti outro jogo. Pode ser, você acha que o Ganso é espaçante porque ele fica ali. O futebol do Ganso é dar ritmo pro time. Ele não vai correr, gente. Não vai correr. E aí, de novo, não vou comparar, não é comparando o jogador. Mas o Romário corria. Se vocês forem ver no título de 95, pega o VT todo. O Romário deixa de marcar o lateral do Fluminense, que agora eu esqueci o nome. Ele deixa de marcar. Ele dá um piquezinho, o lateral tem liberdade para jogar e sai o gol de barriga. E aí botaram a culpa no Romário? É estilo de jogo. O Ganso não é jogador de ficar correndo atrás, marcando, brigando. E mesmo assim ele ainda vem desarmando, vem dando uma saída de bola com qualidade pro Fluminense. Entendeu? Isso que a gente tem que ver. Isso que a gente tem que ver. E aí o pessoal tá aqui, ó, já concordando, falando que o Ney não está muito bem. Aí a gente, tira o Ganso e bota o Ney. Era a mesma coisa, tira o Gilberto e bota o Julião. Já vejo gente pedindo o Julião de novo. Entendeu? Pô, gente, não dá. É isso que a gente tem que falar. Aqui o Matheus tá falando, o Romário decide, o Ganso não. Ô Matheus, o Ganso deixa um monte de gente na cara do gol. Só que a diferença é que o Romário era o homem da última bola, o Ganso não é. O Ganso deixa o cara dentro de cara. Já deixou, a gente já postou matérias aqui na Flu News que o Ganso deixa os caras na cara do gol, só que os caras não fazem. Não fazem. Aí a culpa é dele. Entendeu? Aí, igual tá o Guilherme Batista, o Ganso manda no Fluminense. Só que quando ele brigou com o Oswaldo, Guilherme, todo mundo bateu palma. Todo mundo achou lindo. Aí agora vai reclamar? Entendeu? É difícil. É difícil. Então, vamos lá. Do gol. Gente, é outra coisa. É que eu falo, a torcida do Fluminense não pode cair nessa. A gente vai reclamar do lance do VAR, do lance do impedimento, gente. Se for pra gente ficar discutindo o lance do impedimento, ali é a única coisa que o VAR não pode errar. Se for pra gente ficar discutindo isso, que é nítido, se a gente pegar o ângulo, dá pra ver o pé do João Pedro à frente. O pé do João Pedro está à frente. Está à frente. Aí a gente vai discutir, se for pra discutir com isso, o futebol morre.
Se for para discutir o VAR, que tá ali para falar se é ou não é, o futebol morre. Entendeu? Esse que é o problema. Não tem como perder, ficar colocando culpa no VAR. O lance estava impedido, não tem o que questionar aquele gol. Estava impedido. O pé dele está na frente. Se a gente for reparar mesmo, o pé estava impedido. Não foi mal anulado, igual o Fábio Nunes está falando. Não foi muito bem anulado. Aí é o que eu pergunto, o Bandeirinha tá ali para quê? Qual é o papel do Bandeirinha hoje? Porque se ele levanta a bandeira, o VAR entra em ação. Se ele abaixa a bandeira, o VAR entra em ação. Entendeu? O Bandeirinha perdeu o sentido. É um dinheiro jogado no lixo. A CBF vem querer, aí que a gente já viu aí que estão estudando, que vai cobrar direito de transmissão de rádio. O rádio aí que leva o futebol para muita gente, a CBF está brigando para sobreviver. A CBF quer cobrar direito de transmissão do VAR, do rádio, e jogando dinheiro fora com o Bandeirinha, porque o papel do Bandeirinha é zero dentro de uma partida de futebol. Zero. Porque aí ele espera e levanta a bandeira. Aí se não está impedido, o VAR vem e fala que não estava. Se ele não levanta, o VAR vem e fala que estava. O papel do Bandeira acabou. Não existe mais, não tem mais sentido ter bandeira no futebol. E uns bandeiras que só fazem lambança atrás de lambança. Lambança atrás de lambança. Um pior do que o outro. Entendeu? Então acho que uma coisa, eu falei isso aqui antes de virar um debate aí, que eu já vi debate em rede social, no Twitter, algumas coisas assim. A gente não pode ceder à pressão. Muita gente quer botar o Ganso como vilão. O Ganso brigou com o treinador. O Ganso cobrou do João Pedro. Aí todo mundo cai em cima do cara. Entendeu? Sendo que no nosso rival, no Flamengo, o treinador briga com todo mundo, o jogador responde. Ou foi diferente o que o Rafinha fez com o Jorge Jesus? Eles se cobraram dentro de campo. E com o Jorge Jesus, com o Renier, que ele foi dar uma bronca danada no garoto também. Entendeu? Que a gente viu o Arão e o Felipe Luiz quase caindo no tapa dentro de campo. Aí todo mundo acha bonito, acha lindo. Aí chega no Fluminense, tá tudo errado. Gente, a gente falou isso aqui. Tem parte da imprensa, e aí eu acho que também não tem como generalizar. Tem parte da imprensa que quer sim ver o Fluminense ladeira abaixo. É óbvio. Assim como tem parte da imprensa que está adorando a situação do Cruzeiro. Ou você acha que se fossem outros clubes, iam estar fazendo o que estão fazendo no Cruzeiro? Eu não estou querendo defender clube nenhum, não. Entendeu? Não estou querendo defender clube nenhum. O que importa para mim é o Fluminense. Mas pensa um pouquinho. É só um pouquinho. Se fosse em qualquer outro clube, iam estar fazendo o que estão fazendo com o Cruzeiro? Tem clube devendo para os cofres públicos. Dinheiro meu, dinheiro seu. Eles abrem a boca para falar que tem estádio e está devendo bilhões para os cofres públicos. Entendeu? E ninguém fala nada. Ou fala uma matériazinha, uma coisa pequenininha. Entendeu? Tem coisas que aconteceram lá no início do ano, que esse assunto eu não gosto nem de falar, que envolve vidas, aquele negócio lá do Flamengo. Se fosse em outro time, você acham que ia estar abafado? Porque foi abafado. Vocês acham que ia estar abafado igual está agora? Entendeu? Então, gente, vamos pensar um pouquinho. A gente perdeu um jogo. Vamos colocar aí, de 6 jogos a gente perdeu um jogo. E para um dos melhores times do país. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, que todo mundo endeusa esse time. O Flamengo hoje virou sinônimo de clube perfeito, né? Vai brigar pelo G6 lá na Inglaterra. Então o Atlético Paranaense veio aqui dentro do Maracanã e eliminou esse Flamengo. Foi lá no Beira-Rio e ganhou do time do Inter, dentro do Beira-Rio. O Grêmio, que vai disputar a semifinal da Libertadores, saiu da Copa do Brasil por esse Atlético Paranaense. Pô, gente, e aí é terra arrasada, igual todo mundo tá falando, porque o Atlético meteu 2-1 no Fluminense num jogo aberto, um jogo que o Fluminense poderia ter feito o segundo gol antes de levar o empate. Depois que levou o empate, poderia ter feito o segundo gol na frente do Atlético Paranaense, como a gente já destacou aqui, que teve as chances. E aí é terra arrasada, o Marcão não serve mais. O Marcão era a melhor pessoa até quinta-feira à tarde. O Marcão era ótimo até a quarta-feira à tarde. Aí chegou
quinta-feira à noite, perde o jogo, o Marcão não presta mais, não é técnico, não é nada. Pô, gente, então, gente, vamos pensar um pouquinho, não é difícil, não é difícil a gente colocar a cabeça no lugar. Olha só, vamos voltar, o Inter demitiu o Odair Hellmann, estão atrás de treinador. Aí vai mandar o Marcão embora, igual muita gente tá, o Marcão não é treinador. Gente, eu ouvi hoje, eu li. E aí, pasmem, se segurem aí para não cair. Falando, o Wagner Mancini estava dando mole no mercado. Vocês estão de sacanagem querer Wagner Mancini no Fluminense, meu amigo. Ele é melhor do que o Marcão? Não é possível. Não é possível. Pô, pedir Wagner Mancini? Pô, não dá, gente. Pô, igual o Arthur tá falando aqui, o Marcão errou. Ele assumiu o erro, mas assumiu e explicou o que ele tentou. Então, antes de criticar, vamos procurar entender. O problema é que as redes sociais, ela dá muita margem para a pessoa chegar falando o que quiser. O que quiser. Entendeu? Então ninguém procura entender o que está acontecendo. O Marcão errou, admitiu o erro e explicou o que ele tentou. Ele explicou, e eu concordo com o que ele tentou. E aí, se tem alguém que discorda, tudo bem, é um direito seu. Mas eu concordo, o Daniel, vou voltar, já falei isso, falo de novo. O Daniel não estava bem ontem. Ele é bom jogador? Gente, eu acho muito difícil. Tem outra resenha, alguém que defendesse o Daniel o quanto eu defendi. Que para mim o Daniel é fundamental nesse time, mas ontem ele não estava bem. O Atlético marcou o Daniel. Marcou. Dos três ali, se a gente for colocar, o Daniel, o Ganso e o Nenê, o Daniel não estava rendendo. Se fosse passar alguém ontem, teria que ser o Daniel. Só que a execução não foi boa. Saiu o Daniel, entrou o Ourinho, né? Que era a ideia dele era fazer a bola sair com qualidade da defesa para o ataque, só que não funcionou porque o Caio Henrique não dá. E aí o Marcão, uma coisa que me preocupou na coletiva é o Marcão falando que isso possa ser usado de novo em outros jogos, que é o Caio Henrique jogando no meio. O Caio Henrique não pode jogar de meia, não dá para ele, não dá. O Caio Henrique é lateral esquerdo, e aí eu já venho falando isso também há muito tempo. Ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Hoje não tem Felipe Luiz, não tem o Reinaldo do São Paulo. No Brasil, jogando bola, o Caio Henrique é o melhor lateral esquerdo. E aí a gente não pode tirar o nosso melhor lateral esquerdo para botar o Ourinho, que, vamos ser sinceros, deixa muito a desejar, né? Entendeu? Então, ó, aí eu concordo aqui, ó, com a Roberta Médici falando que o Alan não foi bem ontem, realmente não foi. A Cristina já acha que o Daniel não deveria ter saído ontem. Vamos ver mais alguma coisa aqui. O Francisco Paulo, concordo não, o time estava bem. Se não tivesse substituição, talvez tínhamos vencido. Eu acho que o que ele pode ter errado, o Jorge, é o que eu falei. Talvez tenha sido na execução. Acho que a entrada do Ney era válida, mas aí eu colocaria no lugar do Ione, que foi um peso morto ontem. O trabalho do Ione ontem foi correr atrás de lateral. O que o Ione acrescentou no ataque? Entendeu? Não acrescentou nada. Então, eu tiraria o Ione. O Jorge Malto, concordo, Jorge, que o Daniel prendeu 2 adversários. Mas é o que eu tô falando, tentaria primeiro o Daniel, acho que ele se perdeu quando ele faz 2 trocas de uma vez só. Primeiro tentaria o Ney. Tentaria o Ney para ver se a gente ganhava naquele 1-1. Entendeu? Aí sim, dependendo daquele 1-1, se o Ney não fosse bom, aí eu tentaria outras alternativas. Antes de tirar ainda um dos 3 do meio, eu tentaria o Lucão, que já é outra coisa que a gente vem pedindo aqui nessa resenha aqui, que vocês estão assistindo. O Lucão, eu ainda acho que o João Pedro tem que começar de titular. Apesar das vaias, apesar do que for, o João Pedro para mim ainda é o titular. Mas o Lucão não pode entrar aos 37, 38 do segundo tempo. Não dá. Entendeu? Não sei. Quando chegou aos 20, 25, viu que o João Pedro não dava mais, coloca o Lucão. Porque o Lucão é aquele trombador. Entendeu? Vamos tentar alguma coisa diferente. O João Pedro não dava. A gente viu que o João Pedro não dava ontem. Então vamos tentar o Lucão. Entendeu? Esse
que eu acho que foi o erro do Marcão. Aí sim, não deu jeito, irmão. Aí você não tem que tentar em pensar em saída de bola. Aí mete o time todo pra frente, né? Entendeu? Ah, isso que eu acho que ele errou. E aí foi o que eu já falei e volto a falar. Espero que ele tenha analisado o compacto do jogo depois, né? E tenha visto que não dá pro Caio Henrique jogar de meia. O Caio Henrique já entranhou nele a lateral. Ele batia a cabeça praticamente a todo momento com o Ourinho, que entrou muito mal, né? O Ourinho, a gente já falou aqui, ao meu ver, o Muriel falhou no gol, mas quem estava marcando o Maddison era o Ourinho. O Ourinho que estava marcando o Maddison. Então o Ourinho entrou muito mal, muito mal. O Matheus Pinto está falando, coloca o Evanilson no lugar do JP. Talvez seja também uma alternativa, entendeu? Mas, Matheus, e ainda assim, eu tentaria o Lucão. Acho que o Lucão talvez seja aquele jogador, eu já venho falando isso há algum tempo, talvez seja o jogador que o Fluminense esteja precisando. Lembra do Henrique Dourado? Ninguém queria ver o Henrique Dourado em Laranjeiras, vocês lembram? Lembra que a gente queria ver o Henrique Dourado longe? Ele só não saiu do Fluminense porque na época ninguém quis pagar o salário que ele ganhava. E virou o artilheiro do campeonato. Então acho que o Lucão talvez seja esse jogador. Pode ser um jogador que possa render bons frutos para o Fluminense, que é um cara que parece que sabe finalizar bem. Parece. O pouco que a gente viu, parece que sabe finalizar bem. Então por que não tentar o Lucão? Entendeu? O Adriano Avelar tá falando aqui, ó, Nenê e Daniel não podem sair. Ontem, por exemplo, o Adriano, eu achei o Nenê um dos piores em campo. Pra mim, tá? Pra mim. Se você tem uma opinião diferente, tem total direito. Mas no jogo que eu vi, o Nenê errou muita saída de bola no contra-ataque. A saída, aquela bola que ele tenta segurar ali um pouquinho, eu acho que ele ontem não era jogo para aquilo. Ontem era hora da gente tentar dar uma acelerada. Era o que eu vi o Ganso tentando fazer. Por isso que eu não queria a saída do Ganso, porque era hora de acelerar um pouquinho. Então o Nenê prendia e ele perdia quase todas as bolas. Então as poucas chances que a gente... A Cristina aqui, ó, já tá a Cristina aqui discordando. Ela acha que o Nenê foi bem. Eu acho que não foi bem, Cristina. As poucas bolas que a gente tinha um pouco assim para sair, o Nenê perdia. O Nenê perdia. Entendeu? Então acho que ele não foi bem nisso. Acho que ele não foi muito bem no jogo de ontem. Aí tem aquele negócio, né? Ou tira o Nenê ou tira o Ganso. Ontem, se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria o Nenê. Acho que se fosse para tirar um dos dois ontem, tiraria o Nenê. A Cristina Ribeiro está falando aqui, o Ganso não acelera nada. Cristina, ele não corre, ele não tem velocidade, mas ele acelera o jogo. Ele acelera o jogo. Ele dá velocidade para o jogo, dá aquela bola esticada. Teve num lance que o Gilberto bate, por exemplo, por cima, que ele tenta bater o colocado ali, ele até quase faz o gol. É o Ganso que começa a jogada. Foi o único contra-ataque que eu me lembro do Fluminense no primeiro tempo. O Ganso acelera a jogada, e aí quando chega lá na frente, o Gilberto quase faz o gol. Entendeu? Eu não estou falando que ele é o jogador rápido, ele acelera a jogada. Isso que eu estou falando. O Matheus Pinho aqui está perguntando qual desses técnicos você acha melhor para o ano que vem? Ariel Roland ou o BKC? O Matheus, para falar a verdade, cara, eu já falei. O treinador para mim, dos meus sonhos assim, na nossa realidade, né? É o Diego Aguirre, cara. Eu iria com tudo para cima do Diego Aguirre, sabe? Tentaria mesmo o Diego Aguirre nesse time, porque eu acho ele muito bom treinador. Gosto muito do Diego Aguirre e eu acho que ele daria jeito nesse time, porque é um cara que tem peito, tem pulso. Se tiver que bancar o Nenê, ele vai bancar. Se tiver que bancar o Ganso, ele vai bancar. Se tiver que bancar o Digão, ele vai bancar. Entendeu? Então acho que é o cara que poderia vir. E não é aposta, ele já treinou times e fez trabalhos muito bons aqui no Brasil. Fez trabalhos muito bons. Todos os trabalhos que eu vi ele fazendo no Brasil, no Inter, no São Paulo, no Atlético, acho que ele fez muito e muito bem. Então um treinador que eu tentaria de todas as formas era o Diego Aguirre. Agora os outros dois, o BKC, o Ariel Roland, ainda acho que seriam apostas. Já apostas boas até, mas acho que seriam apostas. Por isso que eu tentaria de qualquer forma o Diego Aguirre. Aí ele não vindo, realmente. E eu acho que realmente, vindo um técnico de fora,
para dar uma mudada, né? Tentar alguma coisa diferente. A gente se encantou com o Fernando Diniz porque tentou alguma coisa diferente. Só que em certo momento não deu certo. Então vinha um técnico diferente para a gente tentar aí ter aquele gás novo, né? Que é o que a gente fala. E aí o pessoal discordando aqui muito do Ganso, a Cristina ainda insistindo, falando que o Ganso é lento, o Dario tá falando aqui que o melhor em campo ontem foi o Nenê, eu discordo. O Francisco Martins está achando que o Ganso prende muita bola, e aí eu discordo, Francisco. Acho que o Ganso solta mais a bola, por exemplo, do que o Nenê. Acho que o Nenê é o cara que prende mais a bola. A Cristina aqui, que está participando bastante com a gente, está falando que o Ganso não acelera a jogada. O Cláudio está concordando, não sei se ele estava concordando, deixa eu ver. O Nenê estava mal, Daniel estava mal, desculpa, não está concordando, está discordando, né? Eu não falei que o Daniel estava mal, tá, Cláudio? Eu falei que o Daniel estava preso na marcação. Quem eu falei que estava mal foi o Nenê. Eu achei o Nenê mal ontem, perdendo muitas bolas, inclusive bolas que poderiam ser de contra-ataque. E o Ione, foram os dois jogadores que eu falei que estavam mal. O João Pedro, para mim, não fez uma partida ruim. Não é o João Pedro ainda que a gente espera, mas ele não fez uma partida ruim. Fez o gol, infelizmente, estava impedido. Fez algumas boas jogadas, principalmente no primeiro tempo. O Ganso acho que acelerou o jogo quando tinha que acelerar, principalmente no primeiro tempo. Agora o Ione, foi o que eu falei. O que ele fez de ofensivo? Fez nada. O Nenê eu acho que já falei aqui porque ele foi mal. Vamos continuar aqui. O Adriano Avelar tá pedindo aqui um abraço para a galera de Carolina do Sul, lá dos Estados Unidos. Então tá aí, ó, galera de Carolina do Sul. Um abraço meu aqui, de toda a galera da Flu News aí. É uma gratificação a gente ver que o Flu News chega tão longe assim. O pessoal tá falando aqui, ó, que o Ganso tem que esquentar um banco. O Matheus está falando que tem que mudar essa mesmice, aí eu também concordo, deve estar falando dos técnicos. O Dario Serra está perguntando quantas assistências que o Ganso fez desde quando chegou. O Dario, as assistências que eu falo não é as que terminam em gol. É a chance que ele deixa, o passe que ele deixa o companheiro em situação clara de fazer o gol. É o que eu falo sempre. As assistências que vai lá para a continha, né? Aquela assistência que sai gol, não depende só do cara que dá o passe. A gente já cansou de ver um lateral que chega, faz o arco perfeito, o atacante mete a cabeçada lá para cima. Um meia que deixa o cara na cara do gol e o cara bate em cima do goleiro. Desculpa aí, gente. Um pouquinho resfriado ainda. Esse tempo me mata. Entendeu? Então, a culpa não é só do meio, igual a gente falou do Romário, né? O Romário, a responsabilidade dele era fazer o gol. Então, se a bola chegasse, ele iria fazer o gol. Agora, o meia é diferente. O meia deixa o cara o atacante na cara do gol. Se o atacante não faz, a culpa não é dele. Entendeu? Então é isso que a gente está falando. O Jorge Santos já está aqui, ó, de Nashua, lá dos Estados Unidos. Ó, Rodrigo Silva. Ione marcou. Toca, deixou o jogador do Atlético entrar quase com bola e tudo. O Rodrigo, foi o que eu falei. O Ione tentou, na verdade, ali ele tentou cobrir o Caio Henrique. Quem era para estar ali era o Caio Henrique. Mas eu ainda acho que o último a falhar foi o Muriel. E aí a gente não vai falar mal dele. A gente não, né? Muita gente não vai falar mal dele porque desagrada a torcida. Porque a torcida está encantada com o Muriel, que vem de ótimas partidas. Entendeu? Então é mais conveniente o pessoal chegar aqui e sentar o pau no Ganso. Se eu chegar aqui e começar a falar mal do Ganso, todo mundo vai aplaudir e vai achar lindo. Entendeu? Mas eu não concordo. Acho que o Ganso tá mal. Não tá mal. Entendeu? Por mais que todo mundo ache. Eu não acho que o Ganso tá mal. Acho que quando o time do Fluminense tá bem, é porque o Ganso tá bem. Aí depois vem uma pressão do caramba em cima dele. Uma pressão do caramba em cima do João Pedro. O futebol não sai. Não rende. É o que a gente pede pra torcida usar um pouquinho mais a cabeça. O Fábio Nunes está falando, eu não gosto do Ione. Ele já vai muito mal há muito tempo. Concordo. Vai muito mal. Bernardo Correia está falando aqui, ó. Primeiro tempo do Caio Henrique foi primoroso, mas ele errou no primeiro gol. Aí é a mesma visão que eu tive. O Ney não pode ser opção, tá mal. E aí, Denilson, ainda acho que aí é complicado, né? Aí qual seria a opção?
Esse que é o problema. Tem o Marcos Paulo, que também não estava bem. O Evandro, que até agora não mostrou pro que veio. Entendeu? Esse que é o complicado. Esse que é o complicado. O Dario tá falando aqui, ó, no Sevilha, São Paulo não relacionava ele nem para o banco. Pô, gente, a gente quer ver um exemplo aqui? A gente tem jogador que não dava certo lá fora. O Bruno Henrique, ele jogou lá no Wolfsburg da Alemanha. Fez nada lá. Tá aqui no Flamengo. O Gabigol, Dario, o Gabigol, ele é artilheiro não só do Campeonato Brasileiro, como artilheiro do Brasil. Ele não deu certo no Benfica, ele não deu certo na Inter e é artilheiro aqui no Brasil. O Pablo Mari, o zagueiro do Flamengo, ele era da segunda divisão da Espanha. Tá aí, ó, se dando bem no Campeonato Brasileiro. Então isso não é parâmetro. Às vezes só um jogador de um time do Brasil para outro se dá bem. O Rony ontem, que jogou contra a gente, ele era reserva do Pimpão. O Rony era reserva do Pimpão no Botafogo. Hoje é um dos melhores jogadores de ataque do Brasil. Então, gente, esse negócio, que o fulano não jogava com técnico tal em tal time. Não tem nada a ver. Aí tá falando, porque no Amiens ele era reserva. Ele era reserva porque o futebol dele não se adequava ao que o treinador pedia. Porque lá na Europa a gente sabe que o cara tem que correr o tempo todo. Entendeu? O futebol do Ganso não é pra Europa. O Riquelme, não, gente, eu não tô comparando, por favor, não tô comparando. O Riquelme, um dos melhores jogadores que eu vi de meia, camisa 10, não corria. O Riquelme não corria. Ele foi bem, mais ou menos não, ele foi bem no Sevilha, fez uma temporada muito boa no Sevilha. Mas me fala outro ano do Riquelme, bem na Europa. O Riquelme se destacou no Boca, porque o estilo dele não se adequava ao futebol europeu. Então a gente não tem como comparar essas coisas, entendeu? O Wellington Silva, que a gente, foi pro Inter de graça, que muita gente adorava o Wellington Silva, ainda adora o Wellington Silva, não deu certo em nenhum lugar lá na Europa, entendeu? Não dá. Então, gente, tem essas coisas, entendeu? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando, ó. O pessoal ainda tá achando que o Marcão mexeu mal, e aí a gente já falou. Marcos Paulo precisa de mais chances. O Bernardo Corrêa tá falando. Eu concordo com você, Bernardo. Eu acho que o Marcos Paulo é um cara muito bom mesmo, e eu acho que tem que ter mais chance. Tem que ter muita chance. Eu acho que ele tem que ser aproveitado mais vezes. É um cara que quando ele entrou no time, ele entrou muito bom. Entrou muito bem, na verdade, né? Mas realmente o futebol dele caiu. Aí depois a gente não sabe por que caiu, aí ele foi sacado e realmente não teve tantas chances. E aí o pessoal já começa a falar, né? Não compara, tá aqui, ó, Miriam Dias Ganso não engraxava a chuteira do Riquelme. Claro que não, gente. O Riquelme, Miriam, presta atenção no que eu falei. O Riquelme foi um dos melhores meias que eu vi jogar. O Riquelme foi um dos melhores meias que eu vi jogar. Só que eu tô falando que ele não corre. Tá certo? E aí, a Cristina tá perguntando, você ouviu a análise do Gerson? Ouvi pouca coisa, Cristina, porque pra mim, eu gosto muito do Gerson. Mas tem hora que eu acho que ele fala muita coisa pra torcida. Eu penso assim. Eu penso dessa forma. E aí, é o que eu tô te falando. Eu não sei se, assim, eu gosto de muita pessoa que critica o nosso ponto de vista. Eu vou pro Maracanã, com toda sinceridade, eu vou pro Maracanã pra tentar ver aonde que o Ganso tá mal, aonde que o JP tá mal, entendeu? E aqui eu já ia falar disso que o Fábio Nunes está falando agora, tá? Entendeu? Algumas coisas assim, desse tipo. Mas, gente, eu vejo um futebol diferente do de vocês. Se vocês acham que, o Ganso não serve pro Fluminense, eu acho o contrário. Se o pessoal quer ouvir sempre as mesmas coisas, tá? Vai ter que vir em outro lugar, porque foi o que eu falei. Eu iniciei a resenha falando que aqui a gente fala o que a gente pensa. Tem o Vilela, que sempre faz resenhas também, né? Ele faz a resenha pré-jogo. Talvez o Vilela não goste do Ganso.
Talvez o Vilela não goste. Pelas conversas que eu tenho com ele, ele acha o Ganso lento, algumas coisas assim. E nem por isso a pessoa que acha o Ganso bom vai deixar de ver as resenhas dele porque ele acha o Ganso lento. Então, são opiniões. Eu acho que o Ganso é muito útil para esse time do Fluminense. E acho que a galera tá pegando no pé dele de forma exagerada e equivocada. Esse é o meu ponto de vista. Ontem eu não acho que ele estava mal. Gente, é só ver o que o Ganso errou. Ah, que o Ganso não corre? Pô, gente, então vamos contratar o Usain Bolt. Tinha aquele escurinho lá, o Mendonça, do Corinthians, que é o colombiano. Vamos contratar o Mendonça. Entendeu? Aí o pessoal, a Miriam tá falando, o problema é a postura em campo, ou o físico dele. Eu não acho que o problema seja esse, Miriam. Eu acho que, tipo assim, enquanto o time tá bem, ninguém questiona. Aí bastou tomar um gol. Ontem foi nítido, o João Pedro tava levando o time pros contra-ataques, estava arrancando com a bola. Enquanto o time tava ganhando, tava mil maravilhas, estava tudo lindo. Bastou levar um gol, e aí começou. Entendeu? Isso que eu vejo, o problema para mim é esse. Esse que é o problema, tá? Aí, gente, é o seguinte, quando eu falo que a galera só fala o que a torcida quer escutar. Eu vou perguntar que ninguém falou, o Muriel não falhou no gol? É sério, vocês acham que o Muriel não falhou no primeiro gol? E aí, em qual lugar que vocês viram o pessoal falando? Olha, igual a... Vou procurar o nome dela aqui de novo. Se eu não me engano, foi a Cíntia, a Cristina, que pediu para olhar no Google. E aí eu vou pedir para vocês. Olhem no Google e vê se o Muriel não falhou no primeiro gol. Me ajuda, me ajuda. Por favor. Entendeu? É simples. Ah, então, Cristina, você está falando, o Muriel falhou. Alguém falou isso? Alguém, eu te pergunto, alguém falou? Porque o pessoal só quer falar o que a torcida quer escutar. Entendeu? Então a gente chegar aqui, falar mal do Ganso, falar mal do João Pedro, falar mal do Digão. Muita gente vai falar. Muita gente vai falar. Porque o que a torcida quer escutar. É isso que eu tô falando pra vocês. A gente fazer, ó. A intenção do Marcão ontem, igual eu falei aqui, alguém falou em algum lugar? Alguém falou? Ninguém falou, gente. Ninguém falou. Então é isso que a gente tem que ver. A culpa foi do Ganso ontem? Não acho que foi. Por que a gente está crucificando o cara? A gente vai tirar um dos melhores times, um dos melhores jogadores do time, ao meu ver. Aí se pensa diferente, tudo bem. Tudo bem. A gente vai tirar um dos melhores jogadores do time por conta de birra. Aí eu vou fazer outra pergunta. O Luciano não tinha vaga nesse time atual? Vocês acham que o Luciano não seria titular hoje? E aí a fritada do Luciano começou igual está sendo agora com o Ganso. Tira o Luciano, vai o Luciano. Luciano não serve pro Fluminense. Luciano é isso. Luciano é que o cara foi embora e hoje está fazendo falta. Tá fazendo falta. Aí a gente só vai sentir falta do Ganso o dia que ele se emputeceu e foi embora? Tá? A Beatriz está perguntando aqui, o Fluminense tem condições de ganhar do Flamengo? Para mim tem totais condições de ganhar. O Flamengo é muito favorito, tá? De 0 a 10, o Flamengo é 7. O favoritismo do Flamengo para mim está em 7. O Flamengo é muito favorito. Tem um time melhor. Tem tudo a seu favor. A torcida vai em maior número. Vai apoiar desde o começo. Entendeu? Tá tudo ao favor deles. Mas só que do outro lado tem essa camisa aqui. Tem essa camisa aqui, que a gente sabe que na hora que chega lá é diferente. Entendeu? É diferente. Então, condições de ganhar, eu acho que o Fluminense tem totais condições de ganhar. Aí é o que o Fábio Nunes está falando. Tem condições, mas é pouco provável. O favorito é o Flamengo. O Flamengo é o favorito. Mas o Fluminense tem sim condições de ganhar. Se o Muriel fizer uma das partidas que ele fez, por exemplo, contra o Bahia, eu tinha esquecido da outra, que ele contra o Fortaleza, entendeu? O Fluminense tem chance de ganhar.
Se a gente chegar lá na frente e fizer 1, 2 gols, aproveitar as chances que a gente tiver, a gente tem chance de ganhar. O Rafael tá falando, não acredito na vitória. Também acredito. A Cristina tá falando, não vamos ganhar dos Mulambos até porque os juízes não vão deixar. Não, eu discordo, ô Cristina. E o Vilela vai me pagar um churrasco, tá? Vilela, eu vou te cobrar esse churrasco, porque eu já falei, o Fluminense ganha o Fla-Flu domingo e o Grêmio elimina o Flamengo na quarta. Pode apostar. E aí o Alexandre Werneck, não sei se está discordando de alguma coisa aqui, ele tava, não falo mais nada. O Bernardo Corrêa está falando, se você não acredita na vitória do Flu no domingo, você não é tricolor. O Bernardo, eu não penso dessa forma assim. Porque o Flamengo tem, assim, tem mais time no papel, assim, tem mais dinheiro, né? O time deles está embalado, entendeu? Tem muita coisa a favor deles, cara, entendeu? Então, tem como a gente entender o torcedor que está desacreditado, entendeu? A gente tem como entender. Mas eu vou acreditando sempre. Olha lá, o Rodrigo Silva tá falando aqui, ó. Eu testemunhei essa aposta do Vilela. A Cristina tá duvidando, acho que é da vitória de domingo, né? E da eliminação deles. Então, ela tá falando, gente, caiam na real, ganhar como? Cristina, Fla-Flu, Cristina. Essa camisa aqui pesa muito. Pesa muito. Entendeu? E aí, com certeza, o pessoal tá falando. O Flamengo é muito favorito, muito mesmo, mas eu vou acreditar sempre. Não vai ter um jogo, se jogar, por exemplo, Fluminense e Barcelona, Fluminense e Real Madrid, eu vou lá acreditando, dá pra ganhar, a gente segura aqui, segura ali, dá pra ganhar dinheiro, eu vou acreditar sempre, é o que eu falo, a gente tem que acreditar, mas quando o jogo começa, deixa o lado torcedor, coloca o lado torcedor de lado e vamos analisar o jogo. Se eu achar que o Ganso for mal, eu vou criticar. Se eu achar que o João Pedro for mal, eu vou criticar. Entendeu? Agora, se eu achar, por exemplo, que o Muriel foi mal, igual foi ontem, eu vou falar que o Muriel foi mal. E aí vocês querem apostar quanto? Se o Ganso fizer um baita jogo, a torcida vai criticar, vai arrumar alguma coisa para criticar. Se o João Pedro fizer 1, 2 gols e perder mais 12, a torcida vai criticar. Entendeu? Acho que esse que é o problema. O Rafael Ferreira, falta movimentação do ataque do Fluminense, pois o Ganso é meia clássico. Rafael, perfeito. O que falta é aquele atacante que vem em diagonal, entendeu? É aquele tradicional facão, e o Ganso vai deixar ele na cara do gol. Ele fazia muito isso. E aí só que os caras não faziam gol. Entendeu? O Dário tá falando aqui, ó, se barrar o Ganso até temos chances de ganhar. Eu já acho que não. Acho que as nossas chances aumentam com o Ganso em campo. Tá? Se tirar o Ganso, aí eu já acho que chama o Flamengo muito pra cima. Igual o pessoal tá falando de entrar com Yuri, Alan, Daniel, Nenê, Nen e João Pedro. Eu acho que essa formação chama o Flamengo totalmente para cima. Entendeu? Eu acho dessa forma. Acho que deixando o Ganso em campo é a chance que a gente tem para poder ganhar. A Cristina Ribeiro está falando aqui, eu já vejo o Bruno Henrique deitar e rolar nessa defesa. Vocês vão ver. Cristina, eu quero ver você então na resenha depois do jogo, fazendo aquele comentário isento. Se o Ganso for mal, critica. Se o Ganso for bem, elogia. Porque eu acho que o Fluminense vai surpreender muita gente nesse Fla-Flu. Tá? Eu acho que vai surpreender muita gente. Acho que não é favas contadas assim não, tá? O Luiz Carlos está falando, Fla-Flu, jogador igual o Ganso incomoda muito. Realmente, Luiz Carlos, incomoda bastante. Tá? Então eu vou pro Maracanã, vou muito animado. Falando nisso, deixa eu pegar aqui. Tava no Maracanã ontem. O Marlon e a Samira, lá de Belford Roxo, me encontraram lá no Maracanã. O Marlon, né, tava com a Samira, a filhinha dele, no colo, e pediu, manda um abraço pro Marlon e pra Samira, lá de Belford Roxo. Então já tá aqui, ó, o meu abraço pro Marlon e pra Samira de Belford Roxo. Aqui mandando aquele abraço, que estão sempre acompanhando a gente aqui na Flu News.
né? E encontrou lá no Maracanã e deu aquele carinho lá pra gente lá, né? Pedindo aí um abraço. Abraço dado, Marlon. Se tiver no Maracanã, pode procurar a gente. É para participar de uma live aí ao vivo, entrar ao vivo com a gente. Então pode procurar a gente lá no Maracanã. A Cristina tá falando aqui, ó, que vai acompanhar. E aí o Bernardo Correia tá falando aqui, ó, o Frazan vai botar o Bruno Henrique no bolso. Vocês lembram do primeiro Fla-Flu, do primeiro turno? A nossa zaga era Frazan e Yuri. E sabe quanto foi o jogo? 0-0. 0-0. Entendeu? Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como prever. É o que eu falei. O Flamengo é favorito? Muito. De 0-10, 7 o favoritismo deles. Mas só que essa camisa aqui tem um peso enorme, gigante, gigante. E eles tremem, tá? Tremem e tremem muito. O Manuel tá falando aqui, essa Cristina não sabe nada de futebol. Se estiver no Brasil, tava lá e sempre o maior, melhor da América. Não, o Manuel, não é não saber, é o que eu falo. Cada um pensa futebol e vê o futebol de uma forma, entendeu? A Cristina vê da forma dela, eu vejo do meu, você vê do seu. Talvez o seu modo de ver o futebol é parecido com o meu. Muita gente vai ter um modo de futebol que vai ver parecido com o dela. É aquele negócio, não é uma receita de bolo, uma ciência exata. Vocês acham que, por exemplo, igual o pessoal tá falando aqui, se tirar o Ganso, o Fluminense vence. Se fosse simples assim, porra, então já que é assim, eu vou tirar o Ganso e vou vencer. O Marcão já não teria feito isso? Teria. Entendeu? Então, já que é assim, eu tiro o João Pedro, coloco o Lucão e é sinônimo de gol certo. O futebol não é receita de bolo. Não é receita de bolo. E aí, Cristina, tá? Eu também acho que você entende, eu agradeço, você é uma que está participando aqui com a gente desde o começo, acho sim que entende. Para mim não tem essa, eu acho que tem muita mulher que entende muito mais do que homem e tem esse preconceito ainda, tá? Não estou falando que é o caso aqui do nosso amigo Manuel, mas tem sim o preconceito de só porque é mulher não entender de futebol. Não estou falando que é o seu caso, tá, Manuel? Mas tem esse preconceito sim. Eu que vivo no meio, vejo que tem, e tem muito disso. Então não tem essa. Tem mulher que entende muito mais do que muito homem por aí. Não é só porque é mulher ou só porque é homem que vai entender mais de futebol do que o outro. Deixa eu ver aqui, o pessoal está pedindo um abraço. O Luiz Carlos Henrique está pedindo um abraço para a torcida do Sama-Flu, lá de São Mateus, no Espírito Santo. Então aí, ó, o pessoal do Sama-Flu, aquele grande abraço. A Cristina tá falando aqui, ó, que hoje estamos bem pior. Hoje a gente tem o pior time. A nossa torcida vai em menor número do que a deles. Antes, tinha época que a gente praticamente dividia Maracanã com os caras, né? Hoje a realidade é diferente. Hoje a nossa intenção é tentar lotar o setor sul. Entendeu? Então é complicado. É o que eu tô falando, o favoritismo tá tudo a favor deles. Só que é nessas horas que o futebol apronta da deles. Gente, alguém imaginaria que o Palmeiras fosse ganhar de 1-0 da Chapecoense com gol aos 54 do segundo tempo? Gente, futebol é essa paixão por causa disso. Por causa disso. Ó, o Dario tá pedindo aí um salve pra nação tricolor. Tá aí, Dario. É só falar de onde é, Dario. Falta isso, tá? E aí eu concordo com o Fábio Nunes. O Flamengo treme quando vê a camisa tricolor. Realmente, concordo. A Cristiane tá falando, o único time que pode ganhar os mulambos é o Fluminense. E aí realmente eles tremem muito mesmo. A Cristina tá falando aqui que entende o mesmo de futebol. Também acho, Cristina, pelos seus comentários eu vejo que você entende. Foi como eu falei, vê o futebol de uma forma diferente. Não é porque você vê o futebol de uma forma diferente do que a minha que você vai entender menos do que eu. Não é porque eu vejo o futebol de uma forma diferente, sei lá, do que o Júnior, comentarista da Globo, ou entendeu? Do que o Gerson, igual vocês falaram aí, que eu vou entender menos, do que eu vou saber menos do que eles. Entendeu? Não é, pra mim, futebol não é dessa forma. Cada um tem um ponto de vista. Cada um enxerga de uma forma. O Jean tá falando, se der mole pro Flamengo, igual o Nino deu mole, igual deu mole dentro da área, os caras do Flamengo não vão dar mole. Realmente, domingo tem que ser aquele jogo de zero erro, porque a fase deles tá realmente uma fase iluminada. O time carioca que mais dá trabalho ao Flamengo é o Fluminense. O Fábio Nunes tá falando aqui, né? O Denilson tá falando, os mulambos tremem.
E aí a Beatriz está falando, ó, bancada da Fox, Expediente Futebol. Chuto no bolão, todos contra o Fluminense. Gente, não é só na Fox. É igual eu falei. E aí eu não generalizo, né? Não é todo mundo. Mas é muita gente da imprensa contra o Fluminense. Isso é óbvio. É óbvio. É muita gente contra. Assim como também é contra o Cruzeiro, foi o que eu falei. É muita gente contra. E aí são coisas que vai além, não tem como a gente ficar debatendo aqui, porque aí é outro caminho, entendeu? O Cláudio Modesto está falando aqui, eu discordo, o Marcão não tem peito para barrar o Ganso, e aí não sei qual é esse comentário. A Cristina está falando aqui, ó, que no domingo espera que a gente esteja certo. A Cristina está falando, tem preconceito sim, eu mesma fui chamada de Cristiano várias vezes aqui. Porque o Cristiano, é porque às vezes a gente lê rápido, e aí é aquela coisa, a maioria aqui é Fluminense, né? Fluminense, desculpa. A maioria aqui é homem que acompanha a gente, então às vezes a gente vai lendo rápido e aí peca pela maioria. E aí eu mesmo, quando eu vejo, eu já até peço desculpas, já tento me retratar na mesma hora, mas existe isso. Assim, a gente sabe que tem muita mulher que já acompanha futebol, mas ainda a grande maioria ainda é homem. Então, ainda mais quando é comentário igual o nosso aqui, que é um comentário atrás do outro, às vezes a gente acaba se perdendo. O Carlos Tavares está falando, está faltando raça e sangue. E aí eu discordo, Carlos, acho que não é isso. A gente vê muitos jogadores correndo o tempo todo, Ione correndo, Nenê correndo, o Ganso cobrindo o lateral, por mais que a galera aqui esteja contra o Ganso cobrindo o lateral, entendeu? O Alan marca, chega na frente, o João Pedro tá marcando lá atrás, entendeu? Então acho que não é sem sangue, porque a gente também às vezes tem a mania, porque o time perde, o time vai mal, a gente acha que é sem sangue. Então eu acho que não é isso não. O Jorge está falando, gente, tem 12 rodadas, melhor cair Marcão e Ganso. E Jorge, eu já discordo, acho que a gente tem que ir com esses aí até o final. E aí o Tony aqui, ó, Tânia Gaia, na Fox os comentaristas estão dando 4-0 pro Flamengo. Espero que os jogadores tenham visto. E aí, o Tony, aí vai ser sempre assim, a maioria dos... Em qual lugar hoje? Até aqui, se você me perguntar quem é o favorito, eu vou falar, é o Flamengo. O favorito pro jogo é o Flamengo. Só que acredito que o Fluminense tem a chance de vencer. Entendeu? Acredito sim. Tá bom, galera? Então, galera, é isso. Tá? É como eu falei. Todos os comentários são válidos, se for a favor, se for contra, são opiniões diferentes, a gente vai sempre ler. Mas já deixei aqui o pessoal que participa sempre da resenha, um dia típico. Um dia típico hoje, na sexta-feira, o pessoal ainda não está acostumado. E no domingo a gente vai estar lá no Maracanã. E aí não sei se eu vou conseguir fazer a resenha pós-jogo, porque aí a gente tem que se programar para a coletiva. E aí mas vai ter a resenha. Se eu não puder fazer, o Aeta faz, e aí qualquer coisa a gente tenta marcar uma segunda-feira para fazer essa resenha assim, falando, né, sobre o jogo, o que a gente achou, porque o pessoal às vezes, né, tem gente que vai gostar da resenha do Aeta, tem gente que já gosta da minha, que já está acostumado comigo, entendeu? Mas peço que vocês continuem acompanhando a Flu News, mesmo que vocês discordem do comentário, igual foi a Cristina Ribeiro aqui com a gente desde o começo, comentando, deixando seus comentários, mesmo que seja contrário, mesmo que discordem, deixe os comentários, que a gente vai ler sempre. O Carlos Tavares está falando aqui, ó, tem que ser mais rápido, muito lento. E aí pode ser. A Cristina está falando, mas combinamos de falar depois do jogo. Cristina, então, eu não sei se eu vou conseguir fazer a resenha depois do jogo, porque eu vou estar lá no Maracanã para fazer a coletiva do Marcão. Então, vai depender. Aí, se eu não conseguir fazer a coletiva, o Aeta faz. A coletiva não, a resenha. Se eu não conseguir fazer a resenha, o Aeta faz. E aí eu venho, talvez, na segunda, para a gente poder ter essa conversa aqui, aquele bate-papo. Eu dar a minha opinião, vocês falarem de vocês, entendeu? Aí eu não sei se eu consigo fazer a resenha no domingo. Mas aí eu volto para a gente poder ter esse bate-papo. O Alexandre Werneck aqui, ó, falando que eu sou o cara. A gente, não é que eu sou o cara, Alexandre, até agradeço pelas palavras, mas é o que eu falo, eu vou falar o que eu acho. Se discorda, se concorda,
pô, beleza, a gente vai sempre ler. É o que eu falo, futebol não é ciência exata. Cada um tem uma visão, tem uma opinião, entendeu? Eu vi aqui, ó, o Dario Serra também, que participou com a gente praticamente desde o início, o Cláudio Modesto. Se você falou do Pablo Diego, eu não vi. Fala aí, não entendo por que não usa ele. O Cláudio, eu também não entendo. Pablo Diego se machucou, ele estava voltando. Eu confesso para você que eu não vi se ele já está sendo relacionado, pelo menos para esse último jogo. Eu não prestei atenção. Mas é um jogador que eu também queria ver em campo. Acho que é um jogador com alternativa, muita força física. Acho que se assemelha com o Ione e talvez seria uma alternativa para o Ione. Acho que ele poderia ser essa alternativa, sim. Eu já venho falando aqui há muito tempo do Pablo Diego. É um jogador que é mais ou menos igual que eu falo do Daniel. É o jogador dos meus sonhos? Não é. Mas é um cara que eu quero ver mais tempo em campo Fluminense. Assim também como eu quero ver mais tempo o Lucão. Entendeu? Então o pessoal aqui se despedindo. A Cristina Ribeiro, o Vinícius Bandeira, o Denilson Souza, o Jorge Santos, o Ramon aqui, ó. Pô, o Ramon chegou atrasado lá no início, lá naquela mais cedo que eu fiz. Pô, Ramon, agora que eu tô encerrando, tu chegou, hein? Pô, faz o seguinte, no domingo, participa com a gente logo depois do jogo. Logo depois do jogo, entendeu? A gente vai estar na resenha. Foi o que eu falei, não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu vou estar do Maracanã. Se eu não conseguir, vai ser o Aeta. Aí a gente faz na segunda-feira. O Alexandre Werneck está falando aqui, que falou do Pablo Diego também. E aí, Alexandre, desculpa se eu não via, porque é o que eu falo, né? Às vezes são muitos comentários aqui, e aí às vezes a gente acaba perdendo um ou outro, entendeu? Mas a intenção é ler todos, infelizmente não dá. O Jorge Santos está falando aí, desculpa aí qualquer coisa, somos todos famílias tricolor. O Jorge, o que eu falo aqui sempre, opiniões diferentes é ótimo, sempre vão ter. Até porque é o que eu falo, a sua opinião, quando você dá uma opinião contrária, você me desperta, igual você criticar o Ganso, entendeu? Um exemplo, né? Você fala, pô, o Ganso não marca. Eu vou começar a prestar atenção nisso igual eu fiz no jogo de ontem. O Ganso, pra mim, tá? Tô falando, você pode continuar achando. O Ganso está marcando e marcando muito bem. O Ganso compõe, ele faz a cobertura de lateral, entendeu? Então as opiniões contrárias são excelentes. Agora, tem que haver o respeito. Havendo respeito, não tem o menor problema. Igual você aqui, pelo menos em todos os comentários que eu fiz, todos com respeito, discordando, mas com respeito. E aí não tem problema nenhum, sem problema. Falou? O Bernardo Corrêa se despedindo. Josué Mendes, Anderson Laranjeira, já acho que a torcida queima muito o jogador. E aí o Anderson, exatamente, foi mais ou menos isso que eu falei. O Kevin já está achando aqui, ó, infelizmente vamos ser goleados. Acho que não, Kevin, acho que dá pra gente fazer um jogo muito parelho. O Rubens Silva está falando aqui, ó, que o Ganso fez vários desarmes ontem. Já o Ubelino acha que o Ganso é menos um em campo. O Rafael já está achando aqui 1-0 pro Fluminense. Então é isso, galera. A gente falou muita coisa aqui de Fluminense, falamos de Ganso, de João Pedro, da falha do Muriel, que o Muriel falhou e muita gente está deixando isso de lado. Então vamos torcer para que o Muriel volte a ser aquele goleiro do jogo contra o Bahia, do jogo contra o Fortaleza, que pegue muito bem, entendeu? Que o Caio Henrique não demole, né, Caio Henrique, nas costas aí, com os lançamentos nas costas, que o Ione volte a acertar o pé, entendeu? Torcer, não tem jeito. E se não der para voltar no domingo, a gente volta na segunda para falar um pouco mais de Fluminense aí, ter esse bate-papo bem saudável e gostoso aqui com a galera. Valeu? Um grande abraço. Só para não deixar passar em branco, a Beatriz, acho que está aqui Beatriz Franklin, não sei se ela divide o Facebook, o que é. Tá aqui, ó, o Frazan tem que matar o Gabigol ou o Bruno Henrique. E aí tem que matar na bola, né, Beatriz? Você que participou com a gente aqui também desde o começo, tô lendo o seu comentário aqui. Você estava lá desde o começo, me despeço aqui com o seu comentário. Espero que o Frazan mate os dois, mas na bola. Valeu? Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado e até a próxima resenha aí no domingo. Não sei se vai ser comigo ou com a Eta. Se não for comigo, a gente volta na segunda. Valeu? Um grande abraço a todos aí.